Eu sou Jamile Derspigil, coach, e esse é o Profissa na Real, uma série onde entrevistaríamos vários profissionais. E eles vão contar como é que eles chegaram lá, como foi o momento de sucesso deles, qual foi o pulo do gato, algumas dicas, etc. Se você gostar, curte o canal, compartilha, etc. Ah, se inscreve no canal! É interessante porque eu tenho um coach que está querendo fazer economia, mas ele fica na dúvida entre economia e arquitetura, e como eu acho que são coisas um pouco diferentes, mesmo na área de humanas, né? É que eu fico pensando, né, o quanto para essa pessoa ele tem, na verdade, uma crença que é a questão dos números. As pessoas, os jovens entram no meu escritório falando que são bons nisso ou naquilo, referenciando a grade curricular do ensino médio, né? Então, esse é apenas um viés. Não significa que se você vai bem em matemática na escola, você vai bem na economia, ou você vai bem na arquitetura, ou você vai bem na engenharia. Não é porque você desenha bem que você pode ser arquiteto, né? Então, não existe um vínculo direto. Tudo bem, é um viés, mas a gente vai avaliar tantas outras coisas que fazem parte da história daquela pessoa. Exatamente. E aí, por falar nisso, eu queria te perguntar, para a gente chegar nesse lugar que você está, você fez algum curso, você acompanhou algumas pessoas, você teve alguém que te inspirou, como é que você chegou aí? Eu vou voltar um pouquinho, né, nessa sua pergunta do curso de economia que eu escolhi lá atrás, né? O que me atraía, ou achava que atraía naquela época, era a história do mercado financeiro. Eu gostava de acompanhar o mercado financeiro. Assim que eu entrei na faculdade de economia, eu consegui um estágio numa mesa de operação. Para mim era, né, olha que legal, o máximo. E eu fui percebendo, na verdade, que o que eu gostava mesmo era tudo que estava por trás disso, né? Que são pessoas. Mas, realmente, no início, eu tinha, assim, uma atração pelo tema em si, pela essa questão da relação com o dinheiro e tudo mais. E a partir daí eu comecei a estudar, ler os livros que a gente tem por aí de educação financeira e tal, e fui buscar minha formação, minha pós-graduação. E a gente tem na verdade, a gente tem uma carência aqui no nosso país de educação financeira, né? Porque assim, hoje eu vejo uma outra escola que tem na grade curricular, educação financeira, mas são pouquíssimas ainda. Não vejo na faculdade também. Então, o que acontece? Você vê o médico se formando, ele vai, abre o consultório e estudou 10 anos medicina e fez residência e tal. Só que assim, ele nunca aprendeu, né, a lidar, ninguém nunca ensinou ele a lidar com o dinheiro que ele vai entrar para o consultório, o que ele faz com aquilo. Então, no fim das contas, as pessoas acabam pagando o preço disso, né? E foi aí que foi o caminho que eu encontrei. Eu fui analisando esse processo, mas tive que estudar muita coisa lá fora. Então, quando você me perguntou, que tipo de curso eu fui buscar. Aqui ainda tem alguns livros, mas grande parte eu tive que buscar fora, em congresso, em cursos. E depois eu tirei aqui no Brasil, existe uma certificação, então para quem tiver interesse em saber mais, né, tem uma certificação para planejador financeiro, que é homologada por um órgão, uma organização sem fins lucrativos, né, que é a Planejar, e que ela justamente ela dá essa certificação. Você faz uma prova, é uma prova de 6 horas, é uma prova bem complexa. Eu brinco que é o nosso, como é que chama o do advogado, né, o OAB, é como se fosse a nossa OAB, quem certifica, mas para quem tem interesse realmente em seguir nessa carreira, é algo bem interessante de buscar.